Presidente, aqui calmamente, inclusive algumas intervenções fora da ordem, para poder dar duas palavras aqui sobre a sessão de ontem da comemoração dos 30 anos da nossa Constituição. Temos agora, além da sessão do Congresso Nacional, a partir de 15 horas, temos agora duas comissões que estão funcionando nesta casa, da qual sou membro. Portanto, fiz um esforço para estar aqui presente, para registrar esse evento. E fiz isso, senhor presidente, porque, primeiro, como constituinte que sou, que fui neste processo de organização da Constituição de 88. Segundo, porque creio que as falas ontem, tanto do presidente do Supremo Tribunal, quanto especialmente da Procuradora-Geral da República, além do presidente da Casa, foram todas num sentido que parecia óbvio, mas, como diria Darcy Ribeiro, é importante, não é? E é salvaguardar, defender a democracia brasileira e a Constituição deste país. E, portanto, eu queria chamar a atenção para que esse processo constituinte de 88, que eu pude participar quando pela primeira vez ouvi a expressão constituinte, estava eu ainda na Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia, debatendo com os colegas, as dezenas, centenas de estudantes que depois se transformaram em milhares nas assembleias que fizemos naquela universidade, naquele período, as saídas para um processo democrático no Brasil. E aprovávamos de assembleia em assembleia, curso por curso, a ideia de que os estudantes brasileiros, no caso os estudantes baianos, defendiam como uma das saídas para a construção democrática no Brasil, a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte livre e soberana, democraticamente eleita. Para mim, portanto, que logo após a saída da universidade, me elegi vereadora de Salvador e 3 anos após, eleita ainda durante o meu mandato de vereadora para deputada federal constituinte, tendo a honra de ser uma das 2 mulheres que representou ou que representava a Bahia naquele período, eu e a deputada Abigail Feitosa, uma grande guerreira deputada baiana, que integrávamos a bancada de 39 deputados e 3 senadores pela Bahia, pude, com essa iniciativa, com esse primeiro contato com aquele processo constituinte, perceber que aquela Constituição era uma Constituição que nascia de baixo para cima, que nascia da base da organização da sociedade brasileira. E esta foi a marca da Constituição de 88, que permaneceu durante a organização do seu texto, com as famosas mobilizações setoriais e temáticas e que se apresentavam através das emendas populares a esta casa. No exemplar de comemoração dos 30 anos da Constituição, recebemos algumas fotografias. Dentre estas fotografias está exatamente a dos funcionários do Congresso Nacional recebendo as centenas, milhares de assinaturas que acompanhavam essas emendas parlamentares. É, portanto, esta Constituição de 88, uma Constituição que foi chamada pelo seu comandante, o presidente do Congresso Nacional, o presidente Ulisses Guimarães, de Constituição Cidadã, de forma muito própria, muito justa, porque ela nasce com a liberdade, com a organização da sociedade brasileira, da cidadania brasileira. E se afirma cidadã
justamente porque nesta Constituição se firmam os pilares da autonomia e da cidadania no Brasil. Os pilares da liberdade de organização, dos direitos individuais e coletivos, dos direitos humanos, do direito a um sistema único de saúde ao alcance de todos, que vem através de uma proposta de emenda popular, da educação pública e gratuita e de qualidade, da condenação ao apartheid, ao racismo, que se transforma em crime inafiançável, dos pilares da defesa da soberania nacional e daqueles artigos que consagram um pacto de bem-estar social que se garante através desta Constituição ao povo brasileiro. Portanto, há, sem dúvida nenhuma, motivos para comemorarmos a existência dessa Constituição cidadã, ainda mais nos tempos atuais, quando vimos tantos discursos de ódio, tantos discursos racistas, tantos discursos que vão de encontro, portanto, em sentido contrário àquele que prega a Constituição cidadã. Mas, no entanto, senhor presidente, quero destacar especialmente um aspecto dessa Constituição. Esta foi a Constituição que consagrou a presença da mulher na organização, na participação parlamentar em nosso país. Naquela época, apenas 5% do parlamento. A Constituinte de 88 foi e ainda é um marco fundamental na elevação da mulher ao patamar de cidadã com direitos iguais ao dos homens. Aquele momento, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, foi a primeira vez que muitas de nós pisávamos nos tapetes verdes e azuis do Congresso Nacional, com nossos corações pulsando na boca e a Carta das Mulheres aos Constituintes na mão, afirmávamos: Constituinte para valer tem que ter palavra de mulher. A bancada do batom, juntamente com os movimentos de mulheres, lutou muito para garantir na nova Constituição a ampliação dos direitos das mulheres, como a conquista da aposentadoria, férias e licença maternidade, o combate à violência doméstica e ampliação da participação da mulher na política. Uma luta que se traduziu de forma concreta em nosso país na batalha pela igualdade de direitos na sociedade. Defendemos temas ligados a direitos essenciais, como assistência integral à saúde da mulher, direito de creche, direito ao trabalho com todas as garantias. Levantamos nossa voz contra a discriminação e a violência que se abatia e ainda se abate sobre nós nos 4 cantos deste país. Inúmeras conquistas da Carta de 88 podem ser atribuídas ao famoso lobby do batom, como a licença maternidade de 120 dias, a licença paternidade de 7 dias, o salário família, o direito à creche e à educação pré-escolar, a proibição de discriminação em razão do sexo, a plena igualdade entre homens e mulheres, a igualdade no acesso ao mercado de trabalho e na ascensão profissional, a igualdade salarial entre homens e mulheres por trabalho igual. Finalizo. A proteção estatal à maternidade e à gestante, a igualdade de direitos previdenciários e aposentadoria especial para as mulheres, a igualdade na sociedade conjugal, a liberdade no planejamento familiar, a coibição da violência na constância das relações familiares, bem como o abandono dos filhos menores, além do direito à propriedade rural para a mulher. A atuação conjunta e suprapartidária da chamada bancada feminina foi fundamental ao garantir igualdade entre cidadãos e cidadãs. Peço a Vossa Excelência, portanto, que dê como lido todo o meu pronunciamento, mas vou destacar ainda alguns pontos. Essa bancada feminina foi o único segmento que se elegeu com a carta programática
E aquela época foi expressivo o movimento daquilo que nós chamamos, dentro do conceito de Simone de Beauvoir, o nascimento de uma mulher política, que ao se confrontar com desafios da política, mudou o seu ponto de vista, o seu olhar sobre o fato e mudou a sua própria vida. Nós lutamos e exigimos, desde que iniciamos a andar nesse cenário do Congresso Nacional, até banheiros femininos no plenário e nos gabinetes fez parte da reivindicação das mulheres. Naquela época, nossa presença era vista como exceção. Éramos poucas e representávamos uma novidade no Congresso Nacional, que havia ampliado de 1,9 para 5,3 a representação feminina no Parlamento. Tive a honra de ser uma das 26 deputadas constituintes, protagonista daquele momento histórico no nosso país e da luta feminina e feminista. Durante a Constituinte, apresentei 196 emendas, das quais 31 foram aprovadas, entre elas o projeto de lei número 2.350, que tratava da proteção ao mercado de trabalho da mulher, o projeto de lei número 973, que propunha alterações no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e o projeto de número 2.784, que fixou as diretrizes de bases para a educação nacional, LDB. Foram incorporadas à Carta Magna 2 importantes artigos relacionados à equidade de gênero e à proteção dos direitos humanos das mulheres, que fazem parte dessa conquista da ação da nossa bancada feminina. O artigo 5º, inciso 1, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. E o artigo 226, parágrafo 5º, os direitos e deveres são exercidos pelo homem e pela mulher. Hoje podemos afirmar que ao longo dos últimos anos presenciamos importantes avanços, como a chamada Lei Maria da Penha e a lei que tipifica o crime de feminicídio, votado aqui pelo Congresso Nacional. De outro lado, ainda persistem situações dramáticas de violência. E, principalmente, senhor presidente, as últimas votações que tivemos aqui o ano passado contrariam muitos dos direitos e garantias trabalhistas que nós garantimos às mulheres nessa Constituição. Decorrido 3 décadas daquela que foi uma das principais ações do movimento de mulheres, nós nos encontramos hoje apreensivas com a possibilidade e a ameaça desses direitos serem desconstituídos, como alguns dos projetos que tramitam nesta Casa e na Câmara dos Deputados, que dizem respeito e que impactam a vida de milhares de mulheres nesse país. Finalmente, senhor presidente, nós saímos desta eleição com 77 mulheres eleitas para a Câmara dos Deputados, eu entre elas, e 9 senadoras, o que faz com que nós tenhamos crescido para, respectivamente, 15% na Câmara dos Deputados e permanecido no Senado com cerca de 10%. O que significa dizer que em 30 anos nós crescemos a nossa participação na Câmara dos Deputados em apenas 10%. A nossa luta por direitos continua. A nossa luta para não permitir retrocessos aos direitos conquistados continua. E agora se acrescenta mais ainda a luta árdua que as mulheres tiveram no processo constituinte. Contra a ditadura em nosso país, para afirmar que a nossa luta por democracia e liberdade continuam para garantir a efetiva aplicação e respeito a esta Constituição cidadã. Muito obrigada. Senador Rigufe, Vossa Excelência pretende falar? Senhor presidente... Se quiser, eu escrevo Vossa Excelência na hora. O senador Requião e tem mais alguém na frente? O senador Requião, a tribuna está à disposição de Vossa Excelência. Eu aguardo o senador Requião, eu falo após o senador Requião. Pois não, senador Rigufe.
Senador Requião, Vossa Excelência tem a palavra por 10 minutos. Cristóvão.